Bem, galera, reforçando um pouco mais a ideia do vetor do R3, a gente viu nas nossas primeiras aulas que dois vetores no plano, tá? Então lá não no espaço, com dois vetores no plano, não paralelos, a gente consegue determinar qualquer vetor no plano. A ideia aqui é parecida com três vetores no espaço, que não sejam paralelos, a gente consegue determinar qualquer vetor no espaço. Tá? Agora vamos entender um porquê, o motivo, né? Por que isso é verdade. Porque na nossa primeira aula eu mostrei um pouco que com dois vetores a gente sempre consegue determinar um vetor lá, independente de qual posição ele esteja. Aqui vai seguir uma ideia parecida, tá? Então eu vou aqui de novo, vou representar o meu vetor U, tá aqui o meu vetor U, que quando a gente olha assim para essa imagem, parece que o vetor U ele está no plano ZY, tá? Mas a ideia basicamente é que eu tenha lá o meu plano e aí o meu vetor U ele tá, digamos, ó, por aqui, certo? Ele está fora do plano, fora desses planos ZY, ZY, XY e XZ. Tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente faz para determinar as coordenadas desse vetor? Primeira coisa é determinar as coordenadas dele no plano XY. Então tem um vetor no espaço e eu vou carregar ele para o chão. Tá? E aí eu imagino a projeção desse ponto no plano XY. Então tá aqui o ponto, eu vou projetar, vou trazer perpendicularmente ao plano XY. E aí a gente vai ter a seguinte configuração, ó. Projetando ele aqui no plano XY, a gente vai ter esse pontinho aqui. Esse pontinho aqui vai representar um vetor no plano XY, que seria esse vetor que está ligando daqui para cá. Esse vetor que está ligando da origem até o ponto da projeção, tá certo? Esse vetor que aqui está, ó, esse vetor, ele, no plano XY, ele é a soma de dois vetores que estão aonde? Esse vetor aqui, ó, ele é a soma de quais vetores? Olha agora, só para essa região, ó, esse vetor aqui vai ser a soma de vetores que estão aonde? Bem, de acordo com a regra do paralelogramo, que é para vocês já dominarem, esse vetor aqui vai ser a soma de um vetor que vai estar mais ou menos aqui nesse cantinho, com um vetor que vai estar mais ou menos aqui nesse cantinho, que seriam os múltiplos dos vetores I e J. Tá bom? Então, vamos fazer esse desenho. Ó, observe que esse vetor que aqui está, ele é a soma desse vetor que aqui, ó, que eu vou desenhar agora, de laranja, tá? Ó, esse vetor aqui, ó, esse vetor tracejado aqui, mais esse vetor tracejado aqui, ó, vê se vocês concordam aí comigo. A soma desses dois vetores resulta nesse vetor que aqui está. Como esse vetor laranja, ele é um múltiplo do vetor unitário do eixo y, o vetor unitário do eixo y é o vetor j. Então, esse vetor que está aqui, ele é um múltiplo de j. Então, a gente vai dizer que ele vai ser, digamos, um alfa vezes o vetor j. Tá certo? E aí eu vou dar uma numeração para esse alfa. Como eu estou aqui no eixo y, eu vou chamar ele de alfa 2. Esse vetor que aqui está, ó, esse vetor que está aqui nesse cantinho, ele é um múltiplo do vetor i, que é o vetor que fica lá no eixo x. Como ele é um múltiplo do vetor i, eu vou dizer que ele vai ser alfa vezes i. Aí, como ele está no eixo x, eu vou chamar ele de alfa 1. Tá bom? Vou chamar esse alfa aqui de alfa 1. Bem, então eu já tenho aqui, ó, nessa minha estrutura, eu tenho que a soma desses dois vetores vai resultar nesse vetor vermelho. Então a gente vai dizer que esse vetor vermelho, quem é esse vetor vermelho? Ele é a soma desses dois vetores, ou seja, ele é alfa 1 vezes i mais alfa 2 vezes o j. Tá aqui o vetor vermelho. Mas esse vetor u, ele é a soma de quem com quem? E aí agora, ó, observe para o meu desenho e perceba que esse vetor u, ele vai ser a soma desse vetor que aqui está, tá certo? Desse vetor vermelho, com um vetor que vai estar aqui no eixo z, tá certo? Ó, se eu somo esse vetor com esse vetor vermelho, eu vou chegar nesse vetor u, tá bom? Então, qual é o vetor que vai estar aqui
no eixo Z. E aí a mesma ideia, ó, seguindo a regra do paralelograma, eu vou fechar aqui o paralelogramo e talvez quando eu fechar o paralelogramo você consiga enxergar isso com mais facilidade, ó. Fechando o paralelogramo aqui, ó, porque a minha região é essa. Tá lá o vetor e eu estou fazendo um corte nele assim, ó. E na hora que eu faço um corte vai ter lá a projeção no eixo XY, de um vetor no eixo XY, tá? E vai ter um outro vetor aqui no eixo Z, que quando eu somo esse vetor que está lá no plano XY com esse vetor que está aqui no eixo Z, vai dar o vetor que eu estou chamando de U. E aí, ó, esse vetor que eu estou chamando, esse vetor aqui que vai estar no eixo Z, estaria mais ou menos aqui nesse cantinho aqui, ó. Esse seria o vetor. Vou desenhar ele, não vou desenhar laranja. Desenhar ele de preto mesmo. Esse vetor aqui, somado com esse vetor aqui, vai resultar no vetor U. Só que quem é esse vetor que está aqui? Ele é um vetor que está no eixo Z. Como no eixo Z o vetor unitário é o vetor K, então esse vetor aqui, ó, esse vetor que parou nesse cantinho aqui, ele vai ser um múltiplo do vetor K. Ele é um alfa vezes o K. Como eu estou aqui no eixo Z, eu vou chamar esse alfa de alfa 3. E aí, portanto, o vetor U é a soma desse vetor com esse vetor. E aí a gente vai dizer que o vetor U, ó, ele vai ser alfa I mais alfa 1 vezes I mais alfa 2 vezes o J e mais alfa 3 vezes o K, o vetor K. O vetor U, ele tem essa representação algébrica. E aí, usando a ideia de base, né, de componentes da base, como o U, ele é a combinação desses vetores I, J, K, e os números que multiplicam esses vetores I, J, K é alfa 1, alfa 2, alfa 3, além de representar o vetor U dessa forma algébrica, como se fosse uma equação, tá? O vetor U, não esquece da setinha. A gente pode dizer que o vetor U, de acordo com as componentes, teria coordenadas alfa 1, alfa 2 e alfa 3. E aí as coordenadas desse vetor U é justamente esses números que a gente acha aqui no eixo, tal, porque o que é alfa 1? Alfa 1 é o tanto que eu estiquei o vetor I. O vetor I ele é unitário, e aí se de repente eu esticar o vetor I no tamanho 5, esse alfa 1 é 5. Se eu esticar o vetor I no tamanho 10, esse alfa 1 é 10. Se eu esticar o vetor J, que é o vetor unitário, se eu esticar o vetor J no tamanho 20, esse alfa 2 é 20, e assim por diante. Tá bom, minha gente? Então, esse alfa 2, esse alfa 1 e esse alfa 3 são os números que vão ficar aqui no eixo. Então, isso aqui poderia ser, por exemplo, ó, se a gente apagar e representar isso aqui por números mesmo, tá? Na hora que eu projetei até aqui, aí projetei no plano, aí carrego para o eixo Y, não vai achar um número? Que número é esse? Digamos que esse número que achou aqui no eixo Y fosse 8. Projetei aqui, vou carregar para o eixo X, não vai achar um número? Que número é esse? Digamos que esse número aqui fosse 5. Aí, projetei lá no eixo Z, vai achar um número aqui, que número é esse? Digamos que esse número aqui seja, sei lá, 10. Portanto, eu teria aqui um vetor, ó, esse vetor aqui seria 5i, esse vetor aqui seria 8j e esse vetor aqui seria 10k. E aí a gente poderia dizer que nessa situação, nesse exemplo agora, ó, esse meu vetor U que está aí desenhado, ele teria coordenadas 5, 8 e 10. 5, 8 e 10. Por que mesmo? Porque eu continuaria dizendo que o meu vetor U é essa combinação, só que o meu alfa 1 agora eu estou representando, ó, por 5, o meu alfa 2 agora eu estou representando por 8, o meu alfa 3 agora eu estou representando por 10. E aí, de acordo com as componentes, o meu vetor U seria representado por 5, 8 e 10. Tá bom? Essa é a lógica quando a gente está no R3. Então, a mensagem que tem que ficar aqui para vocês é o seguinte: toda vez que você for representar um vetor no R3, primeiro você imagina a projeção dele no plano XY, tá certo? Para saber, entender que esse vetor U, que está no espaço,
ele vai ser a soma de um vetor que está na projeção do eixo XY, do plano XY, tá certo? Ele vai ser a soma de um vetor, esse vetor aqui, ó, que está no plano XY, com um vetor que está no eixo Z. Essa é a lógica o tempo todo. E aí, para saber qual é esse vetor que está no plano XY, a gente precisa fazer essa projeção para entender que esse U é esse vetor mais esse vetor, tá certo? É como se eu tá aqui o vetor U e eu estivesse fazendo um corte, assim, ó, passando por U, e aí eu vou achar esse vetor aqui e esse vetor aqui, tá bom? Basicamente é mais ou menos essa ideia. Espero que tenham entendido. Se entendeu, não esquece de deixar o seu curtir aí no nosso vídeo e se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito. Valeu, galerinha!